Olá, turma, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Hoje nós iremos estar estudando da página 32 à página 38. Vamos lá, peguem o lápis, a borracha, vamos estudar. Todos com o livro didático aberto nessas respectivas páginas, para que vocês estejam todos me acompanhando. Vamos lá? Página 32. Você vai pegar, vai construir um aviãozinho e vai observar se ele tem o comprimento do que você está observando no livro. Observe se ele tem mais ou menos 10 centímetros, como está no livro. A letra B, você vai pegar a fita métrica e vai medir quantos centímetros o seu aviãozinho que você construiu tem. Quantos centímetros e quantos milímetros. Essa resposta será pessoal. A número 4 será cancelada, porque as devidas medições devemos fazer em sala de aula. Por esse motivo, foi cancelada. Número 5. Você já sabe que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Quantos metros há em 5 quilômetros? Então, se 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, 5 quilômetros a 5.000 metros. Então, se escrevam aí. 5 quilômetros é igual a 5.000 metros. Número 6. Antônio está indo para a escola. Siga as orientações das placas e trace, nas malhas quadriculadas, o caminho a ser percorrido por ele sobre as linhas. Observe aqui o caminho e o Antônio, ele está aqui. Observe aí o primeiro, o início. Aqui, esta é a bolinha do início, a bolinha laranja. Então, cada quadradinho desse é 100 metros que ele vai caminhar. Então, ele vai iniciar o caminho dele. Começou o caminho dele a 100 metros. Então, ele vai iniciar 100, 200, 300, 400, 500. 500. Depois de 500, ele virou à direita. 500. 500. 600, 700, 800, 900, 1.000. 1.000 metros. Aí, 1.100. Quando chegou perto da escola, ele subiu. Então, 100, 200. Então, ele caminhou 1.200 metros. Observe o percurso que ele caminhou. Iniciou aqui, depois veio para cá, que ele foi direto, e aí ele subiu e foi para a escola dele. Então, ele andou 1.200 metros. Então, ele caminhou 1.200 metros. No total, Antônio caminhou quantos metros? 1.200 metros. Letra B. Ele caminhou mais de 1 quilômetro ou menos? O Antônio, ele caminhou 1.200 metros. Portanto, mais de 1 quilômetro, porque 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Letra C. Trace na malha outro caminho para Antônio ir do início até a escola. Escreva o passo a passo do caminho que você criou. Então, você vai criar aqui um novo caminho para o Antônio. Você pode fazer que o Antônio, ele caminhou 500 metros. Ele caminhou 500 metros. Cada quadradinho desse é 100 metros. Então, ele caminhou 500 metros. Depois, ele virou para a esquerda, virou 400 metros. E depois, ele caminhou mais 300 metros. 300 metros para a escola. Então, ele caminhou 1.200. Outro caminho que fizemos para o Antônio. Número 7. Você já ouviu falar em um esporte chamado alpinismo? No alpinismo, o atleta escala as montanhas a pé. O alpinista brasileiro, Valdemar Niklevics, já escalou o Everest e muitas outras montanhas. Observe no quadro a seguir algumas montanhas procuradas pelos alpinistas. Nós temos aqui as montanhas. Observe as imagens, nós temos aqui 5 montanhas. Nós temos a altitude de cada uma das montanhas. Aqui K2, montanha. A altitude dela é de 8.611 metros. E a localização dela, o país dela é Paquistão.
Nós temos a outra, a Aconcagua, a altitude dela é 6.961 metros e a localização dela é na Argentina. E assim nós temos as demais. Observe aí as montanhas, cada uma delas. K2, no Paquistão. Temos Everest, Nepal. Temos no Alasca. Temos no Peru também. E temos na Argentina. Vamos estar respondendo as questões. Letra A. Qual é a montanha mais alta entre essas 5? A montanha mais alta é a Everest. Escreva o número de sua altitude com palavras. Então, você vai estar escrevendo o número da altitude dela. 8.048. Vocês vão estar respondendo nesta linha. Letra B. Em qual país fica a montanha mais baixa entre essas? Qual país? No Peru. Vamos estar escrevendo aqui no Peru. Escreva o número da sua altitude com palavras. Então, você vai estar escrevendo qual a altitude do Peru? 5.947. Então, vocês vão estar escrevendo abaixo. Letra C. Organize na tabela abaixo o nome das montanhas em ordem decrescente das altitudes em quilômetros e metros. Então, vocês vão estar observando aqui. Qual a mais alta, gente? Então, a mais alta vai ficar Everest. Então, será na ordem decrescente, do maior para o menor. Então, a primeira vai ficar Everest com 8.000 quilômetros e 848 metros. A próxima, K2, a altitude dela é a próxima, a Aconcagua, fica 6.000 quilômetros, 961 metros. E assim vocês irão fazer com as demais. Medir com quê? Observe quantos objetos diferentes usamos para medir diversas coisas. Vocês vão estar enumerando cada um objetos dentro do quadrinho. Exemplo, a fita métrica, vocês vão estar escrevendo o número 1. Para que serve a fita métrica? Ela serve para medir a altura de uma pessoa. Depois nós temos aqui um copo. O copo é medir a quantidade de um leite em mililitros. Nós temos aqui uma balança. A balança ela serve para medir o peso de um alimento ou medir massas. Nós temos aqui outra balança que ela vai servir para pesar dois objetos ao mesmo tempo. Nós temos aqui o medidor de ambiente. Observe que vai ser o número 5. Ele vai ser o número 5. A balança vai ser o número 4, vai ser o número 5, medidor de ambiente. Número 6 será o relógio. O relógio para medir o tempo. Nós temos as xícaras. As xícaras medir uma porção de farinha de trigo. As xícaras. Ela será o número 7. A número 8 é medir a colher em mel. A colher vai servir para medir uma porção de mel. Vai ser o número 8. A número 9 será o termômetro, que vai medir a temperatura de uma pessoa. Então, vocês vão estar apenas enumerando cada uma. Você conhece todos os objetos nas imagens da página anterior? Sabe para que eles servem? Você reparou que na imagem 7 há 2 tamanhos de xícaras e na imagem 8 há 2 tamanhos de colheres? Observe aí na imagem 7, 2 tamanhos de xícaras e na imagem 8, 2 tamanhos de colheres. Em receitas culinárias, a xícara maior é chamada de xícara de chá e a menor de xícara de cafezinho. A colher maior é chamada de colher de sopa e a menor de colher de chá. Página 36. Agora você vai observar os objetos nas imagens da página anterior, vai recortar a aba com as informações que descrevem a utilidade de cada um desses objetos. Depois você vai colar no número da imagem. Exemplo, o primeiro, número 1. Medir a altura de uma pessoa. É o quê? É a fita métrica. Então, você vai estar colando no número 1. Número 2. Medir a quantidade
de leite em mililitros. É o copo, o medidor. Então, você vai estar colando neste lado. Número 3, medir o peso de um alimento. Número 4, comparar o peso de 2 objetos ao mesmo tempo. Número 5, medir a temperatura em ambiente. O que é? A medir, né? A massa. Número 6, medir o tempo. Quem mede o tempo? O relógio. Número 7, medir uma porção de farinha de trigo. As xícaras. Número 8, medir uma pequena porção de mel. É a colher. Número 9, medir a temperatura de uma pessoa. Então, você vai estar recortando e colando nas imagens adequadas. Vamos ler a receita do bolo de chocolate. 4 gemas, 2 colheres de sopa de manteiga, 300 gramas de açúcar, 200 ml de leite, 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 24 gramas de chocolate em pó, 2 colheres de chá de fermento, 4 claras em neves. O que você vai fazer? Misturar os ingredientes na ordem. Você vai colocar em uma forma untada e leve às formas pré-aquecidas. Asse por mais ou menos 35 minutos em fogo médio. Eu vou estar fazendo essa receita do bolo. Quais instrumentos de medida temos que usar para fazer esse bolo? Então, você vai estar marcando um X nos instrumentos que foram necessários para fazer as medidas corretas do bolo. Então, você vai marcar um X apenas nos instrumentos que foi necessário. Você já estudou algumas unidades de medidas, não é? Então, vamos relembrá-las. Para medir o comprimento, usamos o quilômetro, km, o metro, m, os centímetros, cm, e o milímetro, mm. Para descobrir quanto algo pesa, usamos o quilômetros, kg, o grama, g, e o miligrama, mg. Para marcar o tempo, podemos usar as horas, que significa o H, os minutos, min, min, e os segundos, o S. Para medir capacidades, usamos o litro, L, e o mililitro, ml. Então, todas essas siglas estaremos utilizando as palavras, as horas, os minutos. Número 3. Complete as frases com as unidades de medidas corretas em cada situação. Letra A. Alana andou 5 de bicicleta de sua casa até o trabalho. É quilômetros, metro, ou centímetros, ou milímetros. Quanto Ana andou? Então, você vai estar utilizando as unidades de medida corretamente. Letra B. Camila comprou 2 de bananas para fazer uma torta. Quilograma, grama ou mg. Então, você vai estar marcando, escrevendo o kg, 2 quilogramas. Letra C. Raquel tem uma régua grande de 30 quilômetros, metros, centímetros ou milímetros? Centímetros, então 30 centímetros. Laura tem que tomar 5 ml de remédio 2 vezes ao dia. Letra E. Maria viajou durante 2 de avião da cidade de Cuiabá até a cidade de São Paulo. Então, você vai estar escrevendo aí qual das unidades de medida que você vai estar realizando nessa alternativa. Letra F. Renata encheu o tanque de seu carro com 40 de gasolina. L, litros, ou ml. Você vai estar escrevendo as palavras corretamente. Bom dia a todos. Um beijo no coração de vocês.